Olha só, eu recebi a carteira de investimentos de um investidor que é seguidor aqui do canal e só de investimentos na ação do Banco do Brasil, ele tem mais de 2 milhões de reais. Aí fica a pergunta, quanto é que esse cara está recebendo de dividendos? E mais, eu quero te mostrar como é que foi a análise da carteira desse investidor. Será que ele está investindo bem de verdade? Por último, eu vou te mostrar qual foi o caminho que a gente traçou para que ele receba 80 mil reais de renda passiva no futuro com essa carteira de investimentos. Antes de mais nada, é importante lembrar que essa aqui é uma carteira de investimentos real, com valores reais, ativos reais. A única coisa que muda é o nome do investidor para garantir a confidencialidade de todo esse patrimônio. Essa aqui é a carteira de investimentos do Rogério, que hoje está alocada desse jeito. São 3 milhões e 700 mil reais, 100% alocado em ações do Brasil. E antes de te falar qualquer coisa sobre essa carteira, eu quero te mostrar o que é que ele está recebendo em dividendos hoje. Se a gente pegar somente as maiores posições da carteira dele, que são Banco do Brasil, nesse momento com um pouco mais de 2 milhões e 50 mil reais, e Caixa Seguridade, que está chegando próximo aos 400 mil reais ali. Isso aqui dá 78.700 ações do Banco do Brasil e 27.366 ações da Caixa Seguridade. Aí se a gente for olhar para o ano 2023 fechado, quantas ações pagaram em dividendos, a gente vai ver que o Banco do Brasil pagou pouco mais de R$ 2,20, enquanto que a Caixa Seguridade pagou exatamente R$ 1 por ação. Ou seja, em 2023, só dessas duas ações, o Rogério recebeu 206 mil reais, um pouquinho mais que isso, ao longo do ano. E aí você pode perguntar, Felipe, foi só isso que ele recebeu? A resposta é não. Essas ações no portfólio dele estão disponíveis para aluguel, ou seja, esse investidor ganha taxa por alugar essas ações para quem quer vender a descoberto no mercado. E aí se a gente for ver as taxas para doadores dessas empresas nesse momento enquanto eu gravo o vídeo, o que a gente vai ver é que a Caixa Seguridade está com uma taxa de 8% ao ano para quem está doando as ações para alugar. Já a do Banco do Brasil está com uma taxa bem menor de 0,19%. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui, ser bem conservador e dizer que de aluguel ele recebeu 0,5% no ano do valor dessas ações. Isso aqui daria R$ 12.238 reais, que somado com os dividendos só dessas empresas que ele recebeu, foram 220 mil reais só dessas duas ações. Isso aqui dá um resultado de 18 mil reais de renda passiva por mês, sem contar a inflação, sem contar imposto, sem contar a valorização, nem nada. E aí você pode olhar para isso aqui e dizer, poxa Felipe, que resultado incrível de dividendos desse cara. E isso até pode ser verdade, só que isso aqui poderia estar muito melhor. Até porque se a gente for olhar para a rentabilidade pura, nos últimos 12 meses, o dividend yield dessa carteira ficou em torno de 8% no ano. Esse aqui não é problema, isso é um dividendo legal. O principal ponto é que essa carteira deveria ter um risco menor. Sabe por que disso tudo? Porque ao conversar com o Rogério e perguntar qual a razão dele ter mais de 2 milhões de reais alocados somente no Banco do Brasil, a resposta do Rogério foi: eu gosto dessa ação. Fui comprando e ela me deu bons resultados no passado com a valorização. E aí agora eu tenho uma posição muito grande e eu não quero vender porque ela pode continuar subindo. Olha que resposta interessante e vamos olhar para o histórico do Banco do Brasil. Se a gente olha de dezembro de 2022 até agora, ele pegou um ciclo de alta onde a cotação da empresa valorizou praticamente 70% sem considerar dividendos. E foi justamente nesses últimos quase 2 anos ali que o Banco do Brasil ganhou uma popularidade muito grande no Brasil, fazendo muita gente gostar dessa empresa. Agora, se a gente falou do período positivo do Banco do Brasil, a gente precisa falar do momento negativo também. Afinal de contas, quem investiu no Banco do Brasil lá em 2007 viu a cotação da empresa ficar andando praticamente de lado por 13 anos seguidos. Naquela época ali, ninguém gostava do Banco do Brasil como uma boa ação para investir. Apesar de que foi justamente naquela época que vários momentos foi um ótimo momento para a gente comprar Banco do Brasil pelo preço que ele estava. Só que olhar agora do futuro, depois que tudo já aconteceu, é muito fácil. Imagina você lá com mais ou menos 2 milhões de reais alocados no Banco do Brasil, que é o caso do Rogério, e vendo, por exemplo, uma queda de 62%, quase 63% acontecer ali na cotação das ações. Foi o que aconteceu por volta do ano 2014 até o ano 2016. 2 anos de queda para uma queda de 63%. Aí fica a pergunta, será que você ficaria confortável com a queda de 2 milhões de reais de patrimônio nessa empresa voltar para 750 mil? Ou seja, mais de 1 milhão e 200 de queda? Por que eu estou te falando isso? Porque é muito comum os investidores ficarem apegados a um ativo específico, sempre na dúvida se é hora mesmo de comprar uma empresa ou se é hora realmente de vender, já que ela continua subindo. E isso só acontece com um investidor que não tem uma estratégia claríssima de saber exatamente a hora certa de comprar, quando vender uma empresa. E por incrível que pareça, foi exatamente essa a dor que o Rogério relatou quando nos procurou. Ele quer aprender a encontrar ativos mais descontados, quer saber a hora de vender esses ativos, para que assim ele possa desacelerar no ritmo de trabalho que ele tem como médico anestesista que ele é hoje. Mas ele ainda não sente segurança em fazer isso com a carteira do jeito que está. E aí, para que ele invista de forma mais eficiente, mesmo sem ter tempo suficiente para acompanhar o mercado, nem conhecimento específico suficiente para tocar ele sozinho, essa carteira, a gente precisa resolver os principais erros da forma que ele está investindo. O primeiro deles é a alta concentração
concentração em ações do Brasil. E eu já falei isso para vocês, vou repetir todo o vídeo. Toda análise de carteira deve começar pela alocação macro do investidor. Afinal de contas, é isso que faz a maior diferença no resultado do investidor no longo prazo. E não sou eu que estou dizendo isso, é o Roger Ibbotson, esse cara que está aí na tela para vocês, autor de livros relevantes do mercado financeiro como The Equity Risk Premium. E um dos estudos mais famosos do Roger foi justamente mostrando que 91,5% do resultado do investidor no longo prazo é explicado pela alocação de ativos, pela macroalocação, pela porcentagem que você decide colocar em cada uma das classes de ativos. Que pro caso do Rogério, ele decidiu colocar 100% em ações do Brasil. E aí aqui muita gente pode perguntar: Felipe, mas eu acho que é muito melhor mesmo colocar todo o dinheiro em ações do Brasil. Qual o problema disso? Bom, problema não tem nenhum. Agora, você poderia fazer isso de forma muito mais inteligente. E para não ficar só na narrativa, vamos olhar para dados, porque contra dados não há argumentos. Olha o resultado aqui do índice de ações americanos nos últimos pouco mais de 30 anos. O que a gente vê é um período de valorização muito forte nessa linha amarela que é o S&P 500. Agora, vamos comparar essa alta do S&P com a alta do IBRX. É o índice que compõe as 100 maiores empresas aqui do Brasil. E o que a gente vê é que a valorização dos dois índices nesses últimos 30 anos foi muito próxima um do outro. Agora, imagina um investidor que ao invés de investir só em ações do Brasil ou só em ações internacionais, ele usou as duas juntas. Metade da carteira em ações do Brasil e metade da carteira em ações internacionais, sempre rebalanceando esse portfólio para manter a proporção de 50% em cada lado. O resultado que esse investidor teve aparece na linha azul, ou seja, justamente pela combinação de dois ativos, ele conseguiu ter um retorno maior do que qualquer um dos dois ativos isoladamente teria. Em forma de tabela, o resultado é esse aqui, ó. A estratégia Bull Bear, que pega metade de cada índice para formar uma alocação de ativos, teve um resultado de praticamente 17% ao ano nesses últimos 30 anos, enquanto que o IBRX e o S&P 500 tiveram um pouco menos de 16%. Você pode achar que isso faz pouca diferença, mas no longo prazo foram praticamente 2.000% acima que uma estratégia de macroalocação mais correta teve. Então, mesmo que você seja um investidor arrojado, mesmo que você goste de investir em só em ações do Brasil, a verdade é que sim, se você concentra a tua carteira de ativos só em ações do Brasil, você está deixando muito dinheiro na mesa. E o histórico mostra isso. Vamos para o erro 2 que o Roberto cometeu aqui, que foi escolher ações aleatoriamente. Afinal de contas, o próprio investidor falou que investiu nas ações do Banco do Brasil porque elas vinham subindo e continua investindo nas ações por conta disso. Ou seja, não teve um critério claro que definisse ali exatamente a hora de comprar aquele ativo. Muito provavelmente, ele deve ter ouvido outros amigos investidores ou investidores da internet que falam muito bem do banco, comprou, deu certo ali no começo, ele está fazendo isso até em algum momento que ele vai decidir mudar. E esse momento chegou para o Roberto. Até porque, pensa comigo, a Bolsa de Valores atualmente tem mais de 400 empresas diferentes. Se a gente for olhar só para o índice de dividendos, o IDIV da nossa bolsa, a gente vê mais uma quantidade gigante de empresas que são consideradas aqui as melhores pagadoras de dividendos da bolsa, são mais 49 empresas distintas. Sinceramente, como é que você pode saber que a que você escolheu é melhor do que todas as outras da bolsa? Será que você realmente conseguiu comparar todas elas para tomar sua decisão? É por isso que aqui no Clube do Valor a gente investe com base em estratégias sistemáticas, que tem critérios muito claros que comparam todas as empresas da bolsa para tomar a decisão de quais são as maiores pagadoras de dividendos, por exemplo, no caso da máquina de dividendos. E investir desse jeito, além de te trazer clareza de saber exatamente quando comprar ou quando vender um ativo, deu muito resultado, já que nos últimos 20 anos foram mais de 22% ao ano de rentabilidade. E aí a gente olha para a carteira do Roberto nesse momento, a gente vê 8 ativos diferentes, com valores financeiros bem diferentes entre eles também, no que parece ser uma carteira mais voltada para dividendos. Afinal de contas, a gente vê o próprio Banco do Brasil, a BBSE ali, a Caixa de Seguridade, a própria Irani e a Ferbasa que está por ali também. Mas sabe o que é mais engraçado disso tudo? O Rogério nos procurou dizendo que queria saber encontrar ações descontadas, ou seja, mais baratas. E o que a gente vai entendendo é que a carteira de investimentos dele não traduz os objetivos que o investidor tem como pessoa. Mas isso aqui é totalmente compreensível. Afinal de contas, o Rogério é um médico anestesista, como eu te falei. Tem uma carga de trabalho que chega a mais de 10 horas por dia. Ele não tem tempo nem conhecimento para sozinho definir muito bem e com muito sucesso, com muita eficiência, qual é a estratégia de investimentos que ele vai adotar. E apesar dele investir há 20 anos no mercado financeiro, ele não é profissional no mercado financeiro. É como se eu, que trabalho no mercado financeiro há 6 anos, quisesse saber como eu devo anestesiar um paciente somente assistindo vídeos no YouTube, assistindo uma série de medicina, e aí eu já me sinto apto a anestesiar um paciente. Não, nunca vou fazer isso, não seria prudente fazer. Tô te falando isso porque se você é como o Rogério, tá com dificuldade de tempo, de conhecimento técnico para saber exatamente quando comprar ou quando vender um ativo, você também pode participar de uma análise de carteira como essa de forma 100% gratuita. É só você preencher esse formulário que vai aparecer aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo, que um dos nossos especialistas de investimentos vai tirar 1 hora do tempo dele para olhar para a tua carteira em específico e ver como você pode investir melhor. E aí, dito isso, fica a pergunta: qual é que foi a solução para a carteira do Rogério? Bom, primeiro
primeiro de tudo, a gente precisa sair disso aqui, alocação 100% ações Brasil, para isso daqui. Uma alocação de carteira muito mais bem diversificada entre ativos de renda variável, já que ele é um investidor mais arrojado, mas também não deixando de lado as altas taxas de renda fixa que podem ajudar o rebalanceamento dessa carteira. Inclusive, é esse composto de ativos que vai te fazer comprar ações quando elas caírem e vender ativos quando eles estiverem mais caros, ou seja, tirando sempre uma rentabilidade positiva disso. E é por essas e outras que um modelo de carteira como esse teve esse resultado que está na tela para vocês. Um resultado de praticamente 16% bruto ao ano, e quando a gente abate a inflação dessa conta e o imposto de renda, a gente vê um retorno líquido real na casa de 8,6% ao ano para o investidor. Sabe o que é melhor disso tudo? O Rogério ainda não quer se aposentar. Ele continua fazendo aportes de cerca de 40 mil reais por mês nessa carteira. A ideia é tirar o pé do acelerador da vida profissional daqui a 10 anos somente. Então, se a gente pensar que ele está com um patrimônio que inicia, nesse momento, que está em 3.736.000 reais, e ele vai fazer aportes mensais de 40% ao ano, imaginando que a taxa de retorno anual acima da inflação vai ficar aproximadamente em 7%, visto que aquela carteira teve mais do que isso até. Ora, em 10 anos investindo desse jeito, o Rogério vai acumular um patrimônio de pouco mais de 14 milhões de reais, o que é suficiente para gerar uma renda passiva mensal aproximadamente de 80 mil reais por mês. Assim, com certeza ele vai conseguir tirar o pé do acelerador do jeito que ele quiser da vida profissional dele. Você também consegue ter acesso a essa planilha aqui para fazer o teu próprio plano de independência financeira. É só clicar no segundo link da descrição do vídeo. E aí a gente vê todo esse caso do Rogério e entende que isso não é só sobre dinheiro. A gente tá falando de tranquilidade, de saber que tá no caminho certo para a liberdade financeira, o que permite com que ele foque no trabalho dele com muito mais tranquilidade para conseguir fazer os aportes que estão no plano dele, para que o patrimônio dele no futuro garanta a tranquilidade financeira desse investidor, que é o nosso propósito. O caso do Rogério era até tranquilo de resolver, agora você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te mostrei como é que um investidor de praticamente 4 milhões de reais não consegue se aposentar por causa da forma ruim que ele vem investindo e como a gente solucionou isso. Vai lá no vídeo, eu te espero por lá.